Oiês! Gente, não vou falar de coronavírus, vamos falar do cenário hoje. Cenário do ponto de vista médico, técnico e das oportunidades aí. Vou chamar a Carol, endoscopista também, e a gente vai bater o papo aí, que é bem empreendedor, para quem curte empreendedorismo. Oi, Carol! Gil, tudo bom? Olha, eu sempre fui obediente na live das amigas, agora é a primeira vez que eu tomo eu que puxei, vamos ver o que vai dar. Muito bom, estou muito E feliz de estar aqui hoje. que bom! Vamos fazer uma Tecnologia conversa, aproximando a gente, né? vamos fazer uma conversa aí, acho que bem inteligente, e bem uma análise de visão aí, que eu acho que é importante a gente mostrar um pouco da visão médica, né? Do geral do que está acontecendo, as dificuldades, as oportunidades para quem é da área da saúde, aí, quem é médico como a gente, né? E para os pacientes também. Com certeza, com Carol, certeza. conta um pouquinho de onde você é, para quem, às vezes, quem é meu seguidor quem é meu seguidor não te conhece. Então, boa tarde, né? A gente fica até desorientado nesses tempos de confinamento. Bom, então, meu nome é Caroline Saad, eu sou gastroenterologista e endoscopista aqui do Paraná. Eu moro em Ponta Grossa. Eu tenho uma clínica privada aqui de gastroenterologia e eu também dou aula na Universidade Estadual de Ponta Grossa, dou aula de gastroenterologia aqui. Além desse meu lado médico, né, eu tenho um lado empreendedor, eu gosto bastante essa área de tecnologia. Eu tenho uma empresa uma startup, que é uma plataforma de saúde, e eu tenho uma paixão por tecnologia e por medicina e quase uma compulsão em tentar encontrar soluções para os Achar problemas, né? soluções, é o espírito Então, empreendedor mesmo, né? a gente A gente, fica se coçando. é, Ai, tem bastante gente entrando, gente. Eu tô super feliz, porque a gente quer dar realmente uma visão geral, assim, né, Carol? A gente percebeu que está acontecendo uma dificuldade grande dos médicos nesse momento, né? Que é o fechamento de todo o comércio, inclui o fechamento de clínicas que são privadas, que Sim. são clínicas que atendem convênio. E também nos hospitais públicos, as consultas que são de convênio ambulatoriais, né, e particulares, foram todas suspensas nesse período agora de quarentena. Né? Então, a gente sabe que tem muitos pacientes que estão em casa, muitas vezes com dúvida, às vezes precisando de receita ou de um retorno, de uma opinião. E a gente viu que houve esse distanciamento, né, dos médicos em relação aos pacientes que são ambulatoriais, que estão bem, que estão em casa e que estão cheios de dúvida, né? Sim. Então, o que a gente percebeu nessa primeira semana de fechamento das clínicas, né? Quando o governo orientou que fossem fechados os comércios, né, isso envolveu também os sistemas de saúde. E talvez a maioria das pessoas ainda não tenha percebido isso, porque ainda não deu tempo da necessidade, né, do atendimento. Mas a gente falando como médico, né, o que a gente percebeu? É, Nessa última semana eu não pude atender na clínica, assim como imagino que você também está nessa situação. Então, Caramba. todos os exames e consultas eletivas, elas foram suspensas. O que isso implica? Apesar de a gente estar vivendo essa pandemia do coronavírus, que é uma doença assim que, apesar da mortalidade absoluta dela não ser tão alta, devido a essa alta infectividade da doença, com um potencial de ela contaminar toda a população muito rápido, então a gente fala aí de uma mortalidade de 2 a 3% da população toda. Ao Então, uma mesmo doença, tempo, né? né, ao mesmo tempo, então isso, apesar de a princípio não ser uma doença que seja tão grave pela mortalidade absoluta, pelo potencial de acometimento, ela passa a ser uma doença muito grave. E isso justifica essas ações que estão sendo tomadas. Então, todos os hospitais, eles suspenderam cirurgias eletivas, os pronto-atendimentos estão focando só nos atendimentos para coronavírus, e isso é muito importante porque realmente está crescendo muitos casos. Mas aí a gente
acende uma luzinha para o seguinte: as pessoas continuam tendo as doenças que elas já tinham antes. As outras Né? doenças, né? Todas as doenças, né? E quando a gente fala assim aqui no Brasil, o sistema de saúde ele já não dava conta de tratar essa população com as doenças normais, digamos, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, os pacientes com câncer, os tratamentos, né? Os pacientes fazendo quimioterapia. Enfim, tem uma infinidade de doenças crônicas aí que sobrecarregam o nosso sistema de saúde todo, público e privado. E esses pacientes continuam tendo tudo isso, né? E agora esse pessoal tá órfão, eles estão abandonados, né? De Exatamente. certa forma. E Eles não ainda por estão cima sendo confinados, atendidos. né? E assim, com muitas dúvidas, não só do coronavírus, né? Mas eu tenho recebido, assim, muitos amigos mesmo que acabam recorrendo a mim por intercorrências da vida cotidiana. Enfim, tropecei, bati meu pé, cortei meu braço, enfim, coisas, às vezes, acidentes do dia a dia, receitas que não sabe se vai poder comprar de novo, de medicamentos que são de uso contínuo, né? E aí a gente teve essa oportunidade aí do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, em relação à abertura da telemedicina no país, que é um assunto ainda muito controverso aqui no Brasil. Eu percebo uma resistência ainda muito grande dos médicos, especialmente com relação ao atendimento por telemedicina. E eu queria abrir esse assunto da telemedicina, em primeiro lugar, dando exemplo de Israel, que até eu mandei o vídeo para você e que rodou em alguns grupos médicos. Os pacientes em Israel que estão com coronavírus, eles ficam em casa isolados, eles recebem uma caixa na porta da casa deles, que tem um iPad, que tem um dispositivo que é capaz de medir a temperatura deles, que é capaz de medir, fazer a ausculta pulmonar, a ausculta cardiológica deles, né? E também tem uma câmera portátil que ele pode examinar a orofaringe, por exemplo, tal. Então, eles recebem essa caixa e eles ligam, né, essa tecnologia dentro de casa e o médico de uma central faz esse atendimento domiciliar com esse equipamento que eles recebem. Realmente, Israel é um país aí que está à frente na tecnologia, né? A gente não tem nem o que questionar. A gente ainda está longe disso, eu acredito, não tanto quanto talvez muitos médicos imaginem, mas eu queria saber, que eu acho que você teve a experiência de começar a ter, eu tenho alguns colegas fazendo atendimento por telemedicina, fazendo ligações como a gente está fazendo agora, sempre áudio visuais, né, como coloca o Conselho Federal de Medicina, né? E qual foi a sua impressão nessa semana? Eu acho que existe uma tendência que a KPMG, que é uma empresa auditora holandesa, ela fez um relatório que chama Saúde 2030 para o Brasil. E dentro dele, ela coloca como um dos fatores que a população quer a partir de agora, e acho que sempre quis, na verdade, é a comodidade, é a conveniência. Eles usam essa palavra, né? Então, a conveniência de repente, não precisar sair de casa e de poder ser atendido com um recurso de tecnologia, talvez isso seja muito mais bem aceito pelo paciente e é algo que ele deseja e que talvez seja algo que nós médicos precisamos repensar a respeito disso, né? E aí eu queria saber, me conta, que acho que você fez alguns atendimentos, você faz acompanhamento de paciente pela gastro, né? Me conta aí pra gente. Então, assim, primeiro falando a minha opinião sobre a telemedicina pré-pandemia, né? Então, assim, eu acho que a telemedicina é uma coisa inevitável, né? Apesar de a gente ver ainda, assim, aqui no Brasil, uma resistência enorme por parte dos médicos mesmo. Tem muita gente que tem medo do impacto que isso poderia gerar, de perder o contato com o paciente. Mas, na verdade, sim, eu vejo a telemedicina como um complemento à medicina tradicional. Então, claro, você conversar com o paciente frente a frente, você tocar o paciente, né, fazer o exame físico completo, isso é uma coisa que é insubstituível, né? Você consegue fazer um diagnóstico com um exame físico, uma história bem feita, um exame físico bem feito. Mas tem muita coisa que você pode adiantar, por exemplo, uma consulta por telemedicina. E especialmente nos pacientes que já são teus pacientes, que é um paciente que você acompanha há muito tempo. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que são meus pacientes há 10 anos, que viram quase amigos da gente.
e que você sabe tudo deles. E que eles vêm a cada 6 meses ou a cada X tempo fazer segmento de doenças crônicas. Ou só renovar, às vezes, receita, né? Esse paciente, às vezes, mora fora, ele tem que se deslocar. Esse paciente não precisaria estar vindo aqui, né? Então, a minha opinião sobre a telemedicina pré-pandemia ela veio para complementar, veio para facilitar, como você comentou, dar essa comodidade para o paciente. Paciente velhinho, que tem uma dificuldade de locomoção, né? Paciente que tem alguma deficiência física. A gente sabe da dificuldade que é trazer o paciente para fazer uma avaliação. Por exemplo, eu tenho pacientes, crianças com paralisia cerebral que usam gastrostomia. Às vezes a mãe vem com a criança com aquela cadeira, com aquela dificuldade toda, às vezes vem de outra cidade, de ambulância, só para fazer o pedido de troca de gastrostomia. Então, esses pacientes poderiam tranquilamente ser atendidos por telemedicina. E você fazer a receita e tal. Sim. Bom, em tempos de crise, né? Em tempos agora de pandemia. Então, nessa última semana, a ideia seria não fazer atendimentos. Mas eu tive uma enxurrada de pacientes me procurando, primeiro com crise de ansiedade, né? Isso Pois eu ia falar assim, isso agora. A psiquiatria, por exemplo, ela super pode atender por telemedicina, né? A parte totalmente emocional. precisa, sabe? A gente está, assim, a impressão que eu tenho, a minha percepção nesse momento estamos vivendo um surto de pânico coletivo, assim. Sim. A população toda está em pânico, né? Lógico, tem motivo para estarmos preocupados, mas a coisa já passou de um nível de preocupação para um pânico mesmo, né? As pessoas estão extremamente ansiosas e a gente vive num mundo em que a ansiedade ela é quase inerente já a tudo. Já é endêmico, eu diria, né? Já A é gente já teve endêmico. notícias de que a ansiedade realmente é um problema, especialmente aqui no Brasil, né? E realmente a gente disparou mais ainda essa situação agora, né? Com a pandemia, eu acredito. Sim. Então, eu vejo assim, que eu comecei a receber um monte de chamado de paciente pedindo, por favor, para conversar, que queria que explicasse e tal. E daí eu comecei a fazer alguns atendimentos por vídeo chamado no Skype ou no WhatsApp. E sabe que eu tinha um pouco de receio, porque eu tinha essa impressão de que talvez perdesse o foco, de que o paciente não se sentisse de fato atendido. E o interessante foi que aconteceu exatamente o oposto. Porque, por exemplo, eu tô Que falando com legal. você aqui. Eu tô olhando o celular, só no celular. É Entende? atenção O meu plena, né? foco é total aqui no telefone. É. Tem um monte de coisa em volta, mas eu não tô prestando atenção, eu tô focada aqui. Então, todos os pacientes me deram um feedback super positivo. Nossa, adorei. Assim, teve vários que falaram, nossa, por mim, depois que voltar a crise, a gente pode continuar fazendo atendimento assim, dessa maneira. Então, eu acho que a telemedicina, ela, nesse momento, ela não tem como não acontecer, sabe? Ela precisa acontecer por vários motivos. Então, hoje, você imaginar um paciente com... Vamos falar de sintoma de coronavírus. O paciente está com tosse, está com um quadro gripal aí que pode ser que seja um Sim, coronavírus. até pelo coronavírus mesmo, né? Se a indicação é ficar em casa e a pessoa Sim. ter que ficar em casa sem saber, sem ter a certeza, né? Poder conversar com um profissional e ter E se essa pessoa for para o hospital, ela vai Sim. correr o risco, assim, de que se ela tem o vírus, ela vai estar disseminando. Vai E se transmitir, ela não tem, ela vai corre o pegar. risco de ganhar. Né? Então, assim, esse paciente que está estável clinicamente, o paciente está bem, mas está com sintomas, o ideal é que ele seja atendido por telemedicina. Sim. Então, o CFM autorizou o uso da telemedicina para o tratamento do Covid, do coronavírus. Perfeito. Exatamente. Exatamente com esse objetivo que eu acho que é o que mais a gente pode fazer agora por telemedicina, porque realmente a gente não tem os recursos tecnológicos que Israel tem, por exemplo, né? De oferecer essa tecnologia para o paciente, para que a gente tenha dados do paciente, né? Além só da conversa e do que a gente pode ver pelo vídeo, né? Então, como a gente não tem essa captura de dados, eu acho que a informação de fonte médica, ela realmente agora, nesse momento, ela tem um peso importante e que eu acho que uma comunicação, né, um canal de comunicação entre médico e paciente fora do pronto-socorro, especialmente que o paciente possa ficar em casa
eu acho que é super válido nesse momento. O Vitor, que é um colega de turma meu, está falando aqui que ele concorda com a telemedicina e fala que acha que realmente a primeira consulta ela precisa ser presencial, né? E Claro. realmente eu acho que talvez ainda a gente vai demorar um tempo justamente pelos recursos de tecnologia, né? Hoje, os Estados Unidos já tem bastante também esse atendimento de telemedicina e ele vem, inclusive tem planos de saúde já na Califórnia que você ganha uma pulseirinha, que é como se fosse um Apple Watch mesmo, né? Então ele funciona como um wearable, eles falam, ou implantable, que é ou você implanta um implante que Um chip, fornece né? dados para o médico, ou você usa uma pulseirinha que também já fornece mais dados para o médico, né? Então tem aplicativos hoje, parece que tem, eu estava vendo que tem mais de 40 mil aplicativos já sendo desenvolvidos, em desenvolvimento, que o Vale do Silício realmente está assim, trabalhando para a formação de muitos aplicativos que gerem dados dos pacientes, que é o que realmente hoje a gente só tem na consulta presencial aqui no Brasil, de fato, né? Os sinais vitais, o exame clínico, muito a gente só consegue fazer, né? Numa minoria da população, talvez que tem o Apple Watch, a gente consegue saber a frequência cardíaca e a temperatura, a gente tem que acreditar no que o paciente mesmo mede e fala e mostra, né? Sim. Mas eu acho que esses recursos vão ajudar cada vez mais a telemedicina a ficar embasada em dados mesmo, né? E no Isso que momento você falou dos wearables, isso é muito interessante, porque na verdade a gente já usa um pouquinho de telemedicina sem nem saber, né? Então, por exemplo, hoje em dia tem muita gente tem Apple Watch, tem aquelas bands e outros tipos de relógio que são conectados com o teu celular. Exatamente. E tem aplicativos que te ajudam a dormir, tem aplicativos que te lembram que você tem que comer, tem aplicativo que fica vendo a tua temperatura para ver se você está ovulando. Então, na Exatamente. verdade, a gente já tem alguns dados, porém eles não estão integrados, né? A gente fala muito na medicina do Big Data. O que seria o Big Data? É a gente pegar esses dados que as pessoas estão se autocoletando aí e jogar isso tudo numa base de dados para que você possa auxiliar na tomada de decisões. Então, eu acho que essa crise toda, eu vejo assim, toda crise ela gera uma demanda e ela cria na verdade, ela impulsiona uma mudança no mindset. Então, as pessoas vão ser obrigadas a repensar. Então, assim, o mundo em que a gente vivia até um mês atrás, ele não vai mais existir, ele já não existe mais. Exatamente, é isso que as pessoas Entende? têm que entender. Ninguém vai As pessoas voltar têm para que o falar assim, trabalho como era antes, né? Ninguém o mais vai mundo que a voltar a ser gente o que era antes. conhecia, ele acabou. Ele Acabou. não existe mais, Não entende? existe mais. Tudo que, assim, tá, acabou o coronavírus agora, tipo, extinguiu. Não vai mais ser o mesmo mundo, Não vai. entende? É interessante como que, assim, meio que na marra, todo mundo foi obrigado a desacelerar, reconectar com os seus, porque hoje em dia, o que acontece? É uma coisa que eu sempre falo isso, né? Todo mundo é super conectado, a gente tem acesso a conhecimento de tudo, tá tudo na mão e ao mesmo tempo tá tudo tão longe, né? Ninguém mais senta e conversa em família, as pessoas não... o pessoal prefere ficar em casa trocando mensagem com os amigos ao invés de ir num restaurante ou, sei lá, fazer uma janta em casa e chamar o pessoal para conversar. E agora todo mundo foi obrigado a fazer isso na marra. Então, assim, vocês vão ficar todo mundo em casa e agora vai ter que todo mundo conversar. A Né? prioridade de trabalho diminuiu muito, né? Essa coisa de Muito! trabalho, né? Essa prioridade foi tirada de muitas pessoas. Tipo assim, olha, então agora pega aquele resto que você não tinha tempo para nada e toma, né? O vírus fez isso. Né? E as pessoas estão vendo que menos é mais, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que trabalhar para ter um monte de dinheiro. E daí para quê? Tipo, agora, você ter dinheiro, não ter dinheiro, não mudou nada. Você vai ter que ficar em casa do mesmo jeito. Não compra a solução. Né? Então, assim, é hora de parar e repensar. Então, eu acho que o mundo vai sair melhor agora depois disso, sabe? Porque acho que estava faltando as pessoas terem essa percepção de que, gente, a gente precisa se conectar, voltar né? Mas, assim, voltando para o nosso assunto da medicina. Então, a medicina não vai mais ser a mesma depois dessa crise. Então, eu vejo, assim, a telemedicina, ela veio e veio com força agora, né? A princípio, o CFM só autorizou a telemedicina para o atendimento do Covid, mas a ANS liberou agora uma normativa essa semana recomendando e fortemente sugerindo que seja usada a telemedicina para tudo.
inclusive para que os convênios possam fornecer Montar atendimento para os pacientes, exatamente. né? Porque assim, eles não vão dar conta. Sim, a gente Né? ainda não tem um acordo com o convênio para esse pagamento de atendimento online, né? Na verdade, foi tudo pego de surpresa e ainda não se formulou um contrato entre os prestadores de serviços médicos, né, para o convênio, para ofertar esse tipo de consulta online, né? Inclusive, eu acredito que muitos médicos agora que têm clínicas particulares, que têm um pequeno negócio, né? Eu conheço muitos colegas que têm um negócio próprio, que têm a própria clínica, como você tem, e que estão angustiados com essa situação de ficar com a clínica fechada, né? A gente sabe que a clínica tem um custo, tem funcionário, enfim, como qualquer comércio, né? Como A qualquer. medicina também tem muitas clínicas que estão fechadas e que talvez assim seja um fechamento que a gente também pode achar soluções online, como o comércio também está achando formas de trabalhar pela internet. Então, Sim. nesse momento, a informação médica, eu estou considerando muito preciosa para a população, porque são muitas informações. Eu tenho gastado, assim, eu tenho me dedicado a esse serviço de estudar o máximo possível o assunto, de absorver todas as reportagens, para filtrar delas o que a gente tem que levar em consideração para poder informar as pessoas que eu conheço, meus familiares, meus amigos, a rede aqui. E eu percebo que até para mim, que como médica, né, com entendimento técnico, são muitas informações, as coisas mudam, a gente está num momento de incerteza muito grande, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar com o ambulatório fechado. Isso que é o que eu acho que mais me angustia como médica também, e como todo o comércio que também está super preocupado. Eu acho que a gente pode gastar um tempo agora pensando em arrumar estratégias para lidar com isso, né? E eu vi na telemedicina uma oportunidade para que os médicos se organizem, para que possam prestar uma ajuda mesmo, um atendimento que seja seguro para os pacientes, para justamente a gente ajudar a diminuir essa ansiedade que está acontecendo, né? Para tentar acalmar um pouco os corações, entender um pouco o que está acontecendo, resolver alguns problemas menores que não tem nada a ver com o Covid, alertar sobre o Covid, né? Porque muita gente, assim, tem muita gente pensando, se eu pegar, eu vou morrer, né? Tem muita gente que pensa isso, ou que pegou, fala, nossa, fica desesperado, peguei, vou morrer. Então, esse tipo de informação e de acompanhamento pela telemedicina, eu acredito que pode acalmar e ajudar muito a população nesse momento, né? Como eu participo de vários grupos com perfis totalmente diferentes, eu estou conseguindo perceber assim vários nichos, né, de necessidades. Então, eu estou no grupo das mães da escola. Então, as mães estão em pânico. Porque o que vão fazer com as crianças que estão em casa e precisa continuar com a educação. Então, as escolas estão achando uma solução, que é enviar as atividades para que as mães continuem fazendo em casa. Né? No comércio, o pessoal está fazendo e-commerce. Então, fazendo as vendas online e tentando centralizar os deliveries, né? O motoboy e tal, tentando minimizar a exposição da população. E na medicina, eu vejo assim, os pacientes estão enlouquecidos mandando mensagem, né, para mim e para os colegas, porque eles continuam, né, como a gente já comentou, eles continuam tendo os problemas e agora, além dos problemas que eles já tinham, eles estão tendo muitos outros gerados pela ansiedade. Uma coisa que é importante fazer um parênteses, o estresse, ele causa doenças. Então, assim, a gente vai sintomas, né? A gente Conexão vai ter agora... cérebro-intestino, por exemplo. Eu tenho amigos que já me escreveram que estão com dor de estômago, que estão com diarreia. Veja, o estresse, né, sobe cortisol, descompensa toda a parte metabólica, diabetes, dislipidemia, hipertensão. Os pacientes agora, assim, todos os pacientes que têm doenças crônicas, eles vão descompensar pelo estresse. Só por isso eles já vão descompensar, né? E sem contar, obviamente, se esses pacientes forem contaminados pelo coronavírus, obviamente que isso pode descompensar ainda mais as doenças. Tanto que a gente tem visto aí uma mortalidade maior entre os pacientes idosos e cardiopatas, justamente porque eles já têm uma fragilidade, uma descompensação de base, que uma doença que não comporta uma sobrecarga.
Então, a gente está vendo que esses pacientes têm uma mortalidade maior justamente por isso. Então, a gente vai ter aí para frente uma piora, digamos, de todas as doenças crônicas, Sim. né? Então, os pacientes têm essa demanda, eles precisam ser atendidos. E do outro lado, eu estou em vários grupos de médicos, assim, que tem médicos do Brasil todo, e os médicos estão também em pânico, porque estão cogitando aí de manter esse fechamento até maio. Isso daria 1 mês e meio, pelo menos. Algumas clínicas estão E isso fechadas há mais realmente pode tempo. acontecer, né? O Né? cenário de incerteza faz a gente realmente, a gente não tem certeza de quando a gente vai poder voltar a ter atendimento, como que vai decorrer essa epidemia aqui no Brasil, né? O cenário muda a cada dia, que dirá a cada 15 dias, né? Então a gente fala assim, até meados de abril a gente vai abrir de novo, enfim, 7 de abril. Uma semana para a situação atual mundial, uma semana são 10 anos. A gente não sabe o que vai ter daqui a uma semana, a gente não sabe como vai estar a situação no Brasil daqui a uma semana. E a gente também não sabe dizer se não vai estar tudo bem, a gente vai conseguir abrir. Eu acredito que a gente tem que estar muito mais preocupado agora em ter solidariedade com quem está fechado e especialmente usar a cabeça para achar soluções, né? Para achar E saídas. uma coisa importante a gente lembrar é que, assim, a medicina, agora falando da nossa dor como donos de clínicas, a medicina vem sendo sucateada cronicamente, né? Há muitos anos a medicina vem sendo desvalorizada. Então, a maior parte das clínicas de endoscopia, elas seriam consideradas falidas se fossem administradas como um negócio mesmo. A gente já conversou sobre isso outras vezes. Os médicos, eles costumam não ser tão bons empreendedores, né? Não A gente somos, costuma, né? A gente não né? aprende A gente isso. não tem essa formação, então assim, a gente pega todo o valor que recebe e paga tudo e o que sobra você leva para você, né? Mas se você fosse levar isso como se fosse, por exemplo, uma loja, tá? Você vai pagar o salário de todo mundo, inclusive seria o teu salário, e aí depois é que você vai ver o lucro. Então, hoje o que a gente recebe dos convênios, ele não paga o custo dos exames, né? Então, as clínicas hoje, elas não têm sobras, porque não sobra nada, pelo contrário, né? Hoje todos os exames que a gente faz, eles deixam um furo, né? Você tem que cobrir essa diferença com o teu honorário para poder arcar com o custo do exame, né? E é a realidade da maioria das clínicas que atendem convênios hoje. Principalmente Então, quem não calcula custo, né, Carol? Porque a gente não faz a sim, gestão que não tem devida, né? gestão adequada e É, tal. Então, eu há muito tempo falo disso, vocês sabem, né? Eu tenho um sistema que chama Santemed, que é uma plataforma de gestão de saúde e que a gente criou ela justamente para suprir uma necessidade que a gente tinha, uma dor que a gente tinha, que era a falta de gestão. Então, essa plataforma, ela te fornece um sistema inteiro integrado, onde você consegue colocar todos os seus dados para você minimizar o teu custo, né? Para exatamente. você conseguir tentar fechar, assim, fazer a conta bater. É. Então, você imagina, as clínicas que estão trabalhando nessa saia justa, praticamente sem sobras, vão ficar aí 45 dias, 2 meses Sim, fechados, fechado. vai quebrar todo mundo. Ó, Agora, semana que falando vem, da fica um mês e meio. plataforma, te interrompendo rapidinho, falando da plataforma, aproveitando da plataforma que você está falando, do Santé, né, que é uma plataforma de atendimento de clínica online, Prontuário. o Fábio está falando como resolver o problema de confidencialidade e privacidade na consulta online, justamente através Perfeito. de plataforma, Fábio. Tem que ser Sim, plataforma. As da Califórnia, a que eu vi da Califórnia, inclusive usa o mesmo esquema de blindagem do blockchain, né? Que é da Bitcoin, que é para poder manter o sigilo e a confidencialidade. Inclusive, isso é um requisito dentro do Conselho Federal de Medicina, né? Uma das considerações é que a gente mantenha a confidencialidade da consulta, né? E que isso seja mantido seguro e armazenado, né? O que a gente poderia fazer nesse momento agora aqui no Brasil seria gravar mesmo a consulta, né? Fazer a opção de gravar
a tela do seu celular enquanto você estiver fazendo a consulta e arquivar isso, às vezes no HD externo, para você ter a filmagem, o que seria ainda muito maravilhoso, porque realmente a gente não ia precisar digitar nada, a gente não ia precisar Sim. anotar nada, porque ia ficar simplesmente gravado. E aí você tem o registro, né, dessa consulta, você tem até como ver de novo, ou voltar atrás, pegar um pedaço que você não entendeu e poder escutar melhor, né? E uma coisa que eu acho da telemedicina que pode ficar para sempre, por exemplo, é o retorno médico, por exemplo, né? O retorno no médico, que muitas vezes a gente vai só para mostrar o exame ou só para, né, o médico saber se você melhorou. Esse retorno super pode ser feito por telemedicina já hoje no Brasil, na minha opinião, né? Com certeza, porque você já fez um atendimento prévio, já examinou o paciente, só, às vezes só para levar exames de check-up, rotina, né? Então, assim... É muito conveniente para o paciente, ele tá com tudo na mão em casa, às vezes ele já te disponibiliza lá a senha dele do laboratório que saiu o resultado, você já consegue olhar e aí você... Ele não precisa ir até você, porque o retorno realmente é só para a gente analisar a situação, discutir e ver qual é a melhor opção de tratamento em conjunto com o paciente, né? Sim, eu vejo assim que essa pergunta do Fábio é bem interessante. Então, assim, por que, por exemplo, a gente não pode fazer só os atendimentos pelo WhatsApp sem se preocupar em usar, de repente, um aplicativo ou um sistema específico para o atendimento da telemedicina? Justamente por isso, porque você não tem um registro documentado. Então, o ideal é que você use um aplicativo ou um sistema onde você consiga integrar ele a um sistema de prontuário, ou que ele seja um sistema de prontuário, para você conseguir salvar justamente esses dados. Então, você documentar que no dia tal, tal horário, você atendeu o paciente tal, e você anotar a tua evolução, né, tudo que você fez, e você poder, inclusive, enviar para esse paciente receituário, solicitação de exame, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas podem falar, ah, não, mas eu vou continuar, vou ficar atendendo por Skype ou por WhatsApp. A desvantagem é essa, eles não têm essa blindagem, essa confidencialidade. E Então, o nem ideal é você... organização também, né? Não fica organizado, Sim, né? com Sim. certeza. Então, a Simone perguntando ali, ó, existem plataformas, apps no Brasil para telemedicina? Tem algumas, né? Estão saindo algumas aí. Tem uma plataforma nova aí que deve sair essa semana que chama Consulta-me. Né? Esse aplicativo vai ser um aplicativo que vai fazer justamente esse tipo de atendimento, né? Onde o paciente... Eu sou o único que eu conheço que eu escutei foi um aplicativo da Califórnia. Que é já todo preparado para fazer o atendimento por telemedicina, porque inclusive o convênio médico lá já faz isso, né? Então, Sim. a tendência vai ser essa, gente. E outra coisa que eu acho que vai ajudar muito, né? Além da internet das coisas, né? Que a gente falou, que é realmente dispositivos e aplicativos que alimentam os dados para o médico, também eu acredito que a gente vai ter essa questão da conveniência como uma forma de realmente entender e atender a necessidade do cliente, né, com relação à telemedicina. E eu acredito que a gente vai ter muita mudança daqui para frente, especialmente pela questão do coronavírus. Agora é uma questão pontual, que a gente agora vai ter que achar medidas para poder lidar com isso, e uma oportunidade realmente de ajudar a população é a telemedicina. E eu acho que todos os médicos que estiverem assistindo, na minha opinião aqui, né, pensando, que realmente eu acredito que dá muito medo pensar em tudo isso. Muitos médicos acham que a gente não vai ser igual, que a gente vai sair perdendo. Uma das coisas que é colocada também para o futuro é que o médico vai se tornar cada vez mais parceiro do paciente, né? A gente nem vai chamar mais, ele nem chama mais paciente, ele chama cliente mesmo. Cliente. Então, essa parceria, ela vai acontecer também no formato que o cliente achar que é interessante. Então, a gente também tem que deixar de pensar que mas eu acho que não vai dar certo. De repente, a sua opinião, você está perdendo a oportunidade de ver o que o cliente está interessado, atender uma necessidade do cliente que agrade ele, e talvez você se surpreenda com o atendimento por telemedicina, né? Que já é feito bravamente aí no exterior, né? Isso que você falou é uma coisa muito interessante, porque a medicina, até
poucos anos atrás, ainda existia aquela coisa assim, o médico era quase um ser sagrado, né? Tudo que ele falava estava certo, isso era uma verdade absoluta. E com essa mudança, né, da internet, o acesso às coisas, eu me lembro assim, quando eu estava na residência de clínica, ainda era difícil a gente fazer trabalho científico, você tinha que comprar os artigos, era super caro, e você tinha que pedir, era super difícil para baixar. Né? Hoje você tem todas as revistas na mão, a gente usa alguns programas que você consegue usar, acessar toda a biblioteca do PubMed, baixar tudo Sim. isso. Então, o conhecimento, ele mudou muito, né? Então, o que eu vejo, assim, que muitos médicos ainda querem atender como era antigamente, né? Prontuário de papel, né? Agenda Isso de morreu, papel, isso morreu, não é possível. prontuário de papel, né? Fichinha. Isso é uma coisa que hoje é incabível, gente, né? Então, assim, qual que é a primeira coisa para você conseguir fazer telemedicina hoje? É você usar um sistema de prontuário online, É. entende? O O Zé, meu o Zé sistema tá, é é, isso, eu o Zé consigo... tá questionando uma coisa sobre prontuário online, a tecnologia, falando que a gente vai ser refém e que vão jogar o preço da consulta muito para baixo, tal. Zé, eu acho assim, ó, eu acho não, né? O que eu aprendi, que a adoção de tecnologia, quando no momento da adoção de tecnologia, a gente tem um custo alto e realmente a gente tem um pico de custo alto, porque essa implantação de tecnologia, ela custa caro, mas com o passar do tempo, essa curva cai, você aumenta a sua produção e o custo fica mais baixo do que o custo que era antes, depois da adoção da tecnologia, né? E aí eu acho que, na verdade, muito provavelmente a gente vai receber pelo tempo disponibilizado pelo paciente, que é a mesma coisa que a consulta disponibilizada para o paciente, né? Muito provavelmente, eu acho que a gente, como médico, vai estar disponibilizando o nosso tempo da mesma forma, ou presencial ou online, a gente está disponibilizando tempo e provavelmente, na verdade, a gente não vai nem ser pago por tempo, né? A gente vai muito provavelmente no futuro ser pago por performance, né? Com essa Isso já, coleta de alguns dados. operadores já estão adotando isso Os já, Estados de Unidos pagamento por já tá performance. pagando por performance. Quanto E aqui menos no os seus Brasil já... pacientes ficarem doentes, quanto mais saudáveis seus pacientes ficarem, quanto melhor for a sua performance dentro da área da saúde, promovendo de fato saúde para os seus pacientes, melhor você ganha. E a gente vai mudar esse fee for service, né? Que chama, que é o que é hoje, Sim, que você é pago pela consulta um valor fixo, né? Mas eu sim. acredito que isso tudo vai ser uma questão de negociar mesmo com os convênios. E eu acredito que o nosso grande argumento, assim como é o argumento de qualquer trabalho, é a disponibilização do tempo, né, Sim. para isso. Eu acredito que, assim, hoje, o que a gente vive em relação aos convênios já é uma desvalorização absurda. Então, o que a gente ganha em Sim, uma consulta de convênio é muito ruim, né? E os convênios quase todos estão quebrados, né? A gente sabe, eu pelo menos eu tenho essa impressão, assim, de que o convênio é uma coisa que vai acabar num futuro próximo, pelo menos dessa maneira como como eles são feitos hoje, né? A conta não fecha no final, né? Simplesmente não fecha. Então, eu acredito que, às vezes, um modelo desse de telemedicina, onde você pode cobrar o teu paciente o mesmo valor que você ganharia por uma consulta de convênio, esse paciente, você pode atender ele a qualquer hora do dia ou da noite, você pode atender ele em qualquer lugar. Então, isso vai ter uma conveniência enorme para o paciente e para o médico, que você vai poder prestar o teu atendimento em qualquer local, dando realmente um foco, como eu comentei, nessa minha experiência dessa semana, os pacientes adoraram, porque eles tiveram você fica realmente focado ali neles, né? Então eles gostaram desse atendimento, e eu não vejo que isso vai substituir uma não, consulta só presencial, vai mas somar. né, A vai Simone ainda está falando, complementar. ó. A Simone está falando exatamente isso, tipo, que ainda a gente vai ter oportunidade de ampliar nossa carteira de clientes, porque daí você não vai se limitar à sua cidade, né? Ou aos Sim, pacientes da região que vêm até você.
Você vai, né, esse atendimento à distância, realmente alguém comentou essa questão do fornecimento de dados, né? O Fábio está falando sobre essa integração dos dados. A gente ainda, Fábio, tem muito problema, mesmo nos prontuários eletrônicos, né? O paciente fica internado, tem aplicativos já que já estão fazendo aplicativo para unir esses dados, né? Então, se você ficar internado num hospital, tudo que ficou no seu prontuário eletrônico daquele hospital, você não consegue transferir, por exemplo, o prontuário eletrônico de uma clínica, que seja diferente, você não consegue acessar. E mesmo que seja o mesmo, às vezes você não consegue acessar porque a blindagem daquele hospital não te permite o acesso ao dado do que o seu paciente teve lá. Então, essa integração tá num tempo próximo, eu acredito que não vai demorar muito tempo para que o paciente mesmo, eu acredito, é quem tem que... Até porque a ética, o Código de Ética Médica informa claramente que o prontuário é do paciente. É do paciente sob tutela do médico. Exatamente. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer é que você vai ter um aplicativo que você vai dominar os seus dados e que você mesmo vai poder alimentar o seu aplicativo com os seus dados. Tipo, tive febre, enfim, marcação de febre, medida de glicemia, como foi seu sono, tudo isso vai ser alimentado num banco de dados seu. E eu acredito que isso num futuro que não é tão... As pessoas acham que vai demorar muito tempo, mas daqui a 5 anos a gente já vai estar tendo outra conversa. Não, essa pandemia, ela vai acelerar muito. Vai. Então, assim, por exemplo, o que eu vejo? Um aplicativo para você fazer um atendimento por telemedicina, tem muitos dados que a gente hoje faz presencial que o próprio paciente poderia preencher com calma. Porque, por exemplo, você pergunta, né, durante uma consulta, você pergunta, o senhor toma algum remédio contínuo? Eu tomo, mas eu esqueci em casa. Então, imagina assim, se esse paciente ele pegar o aplicativo dele, ele vai preencher todos os dados dele. Sim. Né? E tal, cirurgia, ele consegue lembrar de tudo que ele já fez, ele anota tudo que ele teve, e aí você vai só confirmar essas informações. Isso. Com certeza, essa história vai ficar muito mais bem feita. Porque ele vai ter tempo de anotar tudo, de colocar tudo que ele já teve. Assim que funciona a plataforma na Califórnia. E aí você pode, ao invés de perguntas, e ao invés de você ficar fazendo um monte de perguntinha, você consegue ver essas respostas todas. Você cadastra a sua vida lá, né? Sim, e aí quando você for fazer o atendimento, o médico ele já vem para você com esse dado todo, e ele já vem com uma ideia muito melhor da sua história. Então, a telemedicina, na verdade, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor pra gente, eu acredito. Vai ser melhor para todo mundo, Pro paciente. Claro, paciente, porque ele vai ter, assim, eu vejo, assim, a minha percepção é que o ideal seria o paciente ter pelo CPF dele, ele conseguir puxar, tipo, um log de todas as consultas que ele já fez na vida, com todos os médicos, entende? E ele vai conseguir cadastrar isso tudo. Sim. A Cíntia colocou ali, eu tenho atendido online registrado em prontuário, né? E que a gente precisa de plataforma mais segura. Com certeza, né? A gente sabe que tem muito sistema de prontuário eletrônico por aí, mas a maioria deles não tem segurança. Eles não são integrados também, né? Sim, a gente consegue entrar neles com muita facilidade e você consegue editar dados. Isso é péssimo. Você não pode, para um sistema ele ser considerado viável juridicamente, ele não pode ser editável. Tem que ser seguro, Ele tem que ser seguro, tem que ser inteiro criptografado, tem que ter backup e ele tem que ser inteiro auditado. Tem segurança, né, Carol? Se o banco, né? Se o banco trabalha online, né? Se as negociações por Bitcoin trabalham online, eu não tenho dúvidas de que os seus dados a respeito da sua saúde, eles podem ficar armazenados de uma forma igual ao seu dinheiro, né? Praticamente. Exatamente. Na verdade, a plataforma que eu uso lá do Centemed, a segurança dele é equivalente de online banking. Então, é a mesma segurança de um banco online. De banco, exatamente. Ele é inteiro criptografado, vários backups, sabe? É tudo na nuvem, mas ele é super seguro. Então, se você não tem um prontuário que te permita esse tipo de coisa, minha sugestão para os colegas primeira coisa, tenha um sistema de prontuário eletrônico. Né? E agora, assim, com esse momento, eu vejo que assim, a telemedicina ela vai ter que acontecer. Sim. E vai ter que ter um aplicativo, um sistema que integre com os sistemas de prontuário, para que você consiga deixar todo esse teu atendimento registrado. Né? E você tenha segurança. E você consegue, hoje em dia a gente já tem certificação digital, então você consegue enviar receita
para esse paciente Já com assinar assinatura, tudo. tudo, assim, totalmente digital. O paciente não vai precisar da folhinha, entendeu? Você Sim, consegue enviar claro. a farmácia, Sim, com né? assinatura digital Com já. assinatura digital. Sim. Então, eu vejo assim que é inevitável. E E assim, algumas facilitador, especialidades, né? com E certeza. facilitador. É E assim, facilitador para todo mundo. sim, e não só para médico, veja, psicólogos, nutricionistas, esse pessoal, eles podem fazer o segmento, né? Assim, psicólogo, Online. ele pode fazer todo o atendimento online. Ele não precisa de um consultório, Sim. né? Se ele E tiver um aí ele pode aplicativo, compartilhar o consultório, né? Ele não sim, um vai precisar ficar coworking, integralmente, ele pode fazer um coworking com com outros nutris, certeza. por exemplo, e compartilhar um consultório e ter um custo fixo aí bem diminuído, gastar bem menos com a clínica, né? Colocar mais gente, deixar realmente o primeiro atendimento, que nem o Vitor falou, né? Uma primeira consulta. Sim. O atendimento online ele vai favorecer muito esse modelo novo de escritório, que é o coworking, que já Sim. tem em São Paulo coworkings de clínicas, né? Sim, em Curitiba tem alguns também. Eu vejo assim que com essa crise toda, a crise econômica, ela vai ser brutal, né? Em todos os setores. E na Sim, medicina, obviamente, não vai ser diferente. não Então, a vai. gente vai ter que falar também de custo, de redução de custo. E a telemedicina, ela pode ajudar nisso, porque você Pode. pode, como você tinha comentado antes, as consultas de retorno, por exemplo, você pode fazer de casa, você pode fazer Exatamente. ver os resultados de exame ou renovar as receitas de casa. E aí você Sim, divide o seu consultório com outras pessoas, reduzindo o teu custo. A sim, gente né? vai ter que começar a falar disso. Ninguém Sim, nunca com pensou, certeza. né? E várias especialidades. Estou pensando aqui outro, ó, que me veio à cabeça agora. A gineco, por exemplo, a obstetrícia, né? O acompanhamento das gestantes. As gestantes têm dúvida pra caramba, né? A Sim, pediatria também. Nossa, mães e pais, quantas dúvidas, quantas vontades de falar com o pediatra. E que às vezes não precisa ir até o consultório. Ele pode fazer uma... sim, Assim, seria como uma pré-consulta, digamos, uma triagem, saber o que está acontecendo, conversar com o pediatra, saber, olha, preciso ir no PS, não preciso ir no PS, tá com, né? Esse tipo de triagem, e quanto mais dados essas triagens tiverem, né, numa consulta online, eu acho que vai uhum. facilitar muito para os dois lados, né? Vai ficar uma medicina mais prática e uma medicina mais parceira, né? Assim, com certeza, né? Conforme a Eu, eu, gente alimentar de dados mais preditiva também, a gente vai conseguir prever mais o que está acontecendo com o paciente, né? faço muitos tipos de consulta para paciente que está viajando. Eu tenho alguns pacientes que moram fora, que o custo da medicina fora é muito alto, então eles vêm para cá uma vez por ano para fazer os exames, mas ao longo do ano a gente faz segmentos por videochamada, né? Eu Sim. tenho muito paciente, assim, muito brasileiro que mora nos Estados Unidos e tal, e que a gente faz segmento por videochamada, sem problema nenhum. Pediatria, né? Meu irmão é Nossa, pediatra, pediatria, os né? pediatras vão ser muito E beneficiados. veja, a gente consegue, com o celular, você consegue, por exemplo, visualizar uma orofaringe, ver se esse paciente está Sim, com amigdalite ou não. Ah, precisa tomar antibiótico ou não? Deixa eu ver. Vira o celular ali, você sim, consegue. Entende? Então, tem muita coisa que você pode. Assim, os pronto atendimentos, eles são sempre sobrecarregados. pois é. Mesmo na rede privada. Né? A gente fala, Sim, é só o SUS. Não é só o SUS. Você vai em qualquer pronto atendimento de hospital privado que atenda convênio, é a mesma loucura. Né? Então, se você conseguir reduzir um pouco, porque tem muito paciente que vai lá que não precisava estar lá. Se você mas vai conseguir. porque tem dúvida e ele está em casa. Sim, É a situação do coronavírus que a gente vai viver agora. A gente já está então, vivendo. A pessoa triagem. acha que ela está com coronavírus. Como é que ela vai ficar em casa sozinha, sem saber se ela está ou não está? Isso é um baita provocador de ansiedade, de medo. Sim. Então, assim, realmente ter essa possibilidade de falar com alguém que entende tecnicamente para ajudar a interpretar o que está acontecendo é um fator Uhum. assim que muda totalmente a situação da cabeça da pessoa, a forma como ela vai lidar com aquele momento, né? Fazer Especialmente uma agora com o triagem, corona. né? Você pode fazer a triagem, ela pode ser toda feita por aplicativos, né? Hoje ainda eu vi uma notícia que em Curitiba a prefeitura vai começar a fazer triagem de coronavírus por videochamada. Então, vai ter que ser assim, porque você consegue. Tinham colocado, né, que o ministro estava pensando em recrutar todos os médicos. Esse recrutamento ele pode acontecer,
vamos botar todos os médicos do Brasil para triar coronavírus. A gente não Sim. precisa expor todos esses médicos, todos os profissionais, porque hoje a maior parte na Itália lá do que morreu de coronavírus é profissional de saúde, 10%. é médico, fisioterapeuta, entende? Porque estão sendo super expostos. E Sim. essas pessoas também são mães, são pais, têm Sim. filhos, né? Tem pais, tem família. Sim. Não é assim, vocês têm que trabalhar. A gente tem que resguardar esse profissional também. Então, até para ir expondo, na verdade, porque daí você não precisa expor no PS todos os profissionais ao mesmo tempo. Você consegue ir revezando para que, do mesmo jeito que a população a gente está fazendo, para que os profissionais, se forem se contaminar, que seja aos poucos, para que tenha profissionais à disposição o tempo inteiro, né? Sim, a e gente se for vai botar ver todo ainda, mundo para atender, vai todo mundo ficar doente e pronto, a acabou. gente não vai ter mão de obra para trabalhar. Né? Isso foi uma coisa colocada também para quem quer ficar mantendo as empresas abertas, o comércio aberto. Também Sim. foi uma colocação sobre, acho que não sei se não foi a China, se não me engano foi a Itália, que quem manteve o comércio aberto, a indústria aberta, também teve um índice de contaminação muito grande dos funcionários ao mesmo tempo. E aí, muitos funcionários foram afastados e isso prejudicou também. De toda forma, houve um prejuízo na produção da empresa, né? E para a área da saúde não é diferente. Talvez a telemedicina realmente consiga fazer com que os médicos, aos poucos, vão sendo expostos ou intercalados, de forma que, se forem expostos, eles não sejam todos e que fiquem e que, se forem para ficar doentes, forem ficando aos poucos também, para a gente ter mão de obra, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa que as prefeituras poderiam investir, né? Nesse atendimento que nem a gente está fazendo agora aqui, né? Aqui em Taubaté tem eles fizeram uma plantão de dúvidas por telefone, né? E os estudantes de medicina estão super dedicados lá e esclarecendo dúvidas, o que eu achei que é ótimo, né? E acho que, de repente, a chamada por vídeo realmente ajudaria bastante, principalmente os pacientes que positivarem em casa, os casos leves, que não vão sair de casa, terem esse tipo de assistência enquanto eles estiverem em casa, serem acompanhados, né, por via online por um médico. Acho que tá aí uma dica, de repente, para as prefeituras aí, instruir os profissionais que não são da linha de frente, né, que têm especialidades diferentes como as nossas. De repente, poderia já estar fazendo esse serviço com os casos leves, né? Eu vejo assim, a gente sabe que o Brasil é um país de extremos. Então, enquanto a gente tem, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui Paraná, né, Curitiba, a gente tem um monte de médico especializado. No interior aí não tem. Então, outra grande utilidade da telemedicina é a troca de informações. Então, você pode pegar os médicos que estão atendendo né? no meio do mato lá e ligar, tirar dúvida, né? A gente você vê como a gente às vezes acha que não existe telemedicina, mas tem. Laudo de imagem, né, radiológica. É tudo feito à distância. Laudo de eletro. Tem várias empresas aí que o pessoal faz e manda pelo, né? Então, esse tipo de telemedicina, digamos, telelaudos já existe, né? Então, a gente só precisa extrapolar isso aí para todo o resto. Mas eu vejo, é um caminho sem volta, sabe? O CFM vai ter que mudar, vai ter que ser mais flexível, senão o sistema de saúde ele vai colapsar não só da parte do coronavírus. Todas as outras doenças. Os pacientes vão começar a morrer muito por falta de atendimento das doenças comuns, das doenças do dia a dia. Né? A gente vai ter essa mortalidade em paralelo aí com as doenças que vão perder atendimento, né? E agora tinha até um desenho rolando aí no WhatsApp esses dias, que o paciente chegou com um tiro e falaram, não sei de que calibre bota Covid-19. Então, assim, agora tudo é coronavírus, né? Lógico, é uma doença importante e está super prevalente, mas a gente não pode esquecer as outras doenças todas continuam. as outras doenças, né? Aqui no Paraná a gente tem muita dengue, tá morrendo muita gente de dengue. Aqui em Taubaté também tá uma epidemia de dengue. E isso continua acontecendo. E a epidemia de dengue continua. Continua e continua matando muito. Então, a gente tem que lembrar que todas essas doenças hoje estão desamparadas, porque elas não estão podendo ir aos pronto-atendimentos e aos consultórios.
Então, eu vejo assim que os médicos precisam mudar o mindset para começar a atender esse pessoal, para atender essa demanda. Psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, cardiologistas, endócrino, enfim, todas as especialidades elas podem se beneficiar da medicina, da telemedicina, para fazer um pré-atendimento, para fazer uma pré-consulta, para fazer um segmento, para orientar os pacientes, né? E também para ser uma maneira de se manter nesse período, né? Para que Sim, a com gente possa certeza, é uma continuar trabalhando, oportunidade, né? né? Tá muito difícil para todo mundo, né? Sim, Não é sem só dúvida. o A gente comércio, vai a ter que se publicidade. reinventar, né, Carol? Não tem jeito. Por isso É que eu se digo, o mundo reinventar não é mais o mesmo. é. Tá Todo mundo acabando vai o ter que horário da mudar. live. Eu soube que o Instagram corta a gente na live. Agora Ah, é? as amigas que são que já são tem prática aqui, a Lenina, que até estava aqui, comentou a respeito das receitas e tal. Sim. A live, o Instagram corta a gente. Carol, muito obrigada. Eu adoro conversar com você, com cabeças empreendedoras, da gente tentar realmente expor essa situação aí para o pessoal da área da saúde e de ver que talvez a gente realmente tenha na telemedicina, nesse momento, uma oportunidade de ajudar a população, de sobreviver nessa situação profissional difícil, em que a gente realmente não está fazendo atendimento ambulatorial. E Sim. espero que realmente a telemedicina deslanche agora aqui no Brasil com um olhar um pouco melhor, eu diria, por parte dos médicos, né? Com uma oportunidade aí da gente estar mais próximo do cliente. Sim, eu agradeço um monte essa oportunidade. Eu acho que a gente tem essa obrigação, digamos, de prestar esse atendimento de informação assim para os colegas. E a gente tem que começar a despertar na cabeça dos médicos e outros profissionais da saúde de que a gente vai ter que se adaptar e a tecnologia veio para ficar, para É facilitar a vida de todo disruptiva, mundo. é É disruptiva. disruptiva. Então, assim, quem ainda tem algum pé atrás com telemedicina vai ter que mudar, Repensem, repensem. vai ter que repensar. Profissional da educação física, vocês podem fazer treino Sim, o meu por personal acabou de me mandar meu videochamada, treino online. né? Então, Exatamente. assim, todo mundo vai ter que mudar a cabeça, abrir e pensar em alternativas para que não Exato. para que os clientes não fiquem na mão e para que vocês possam manter os seus negócios abertos. Eu Sim, acho que a gente podia exatamente. programar outras conversas aí para Vamos, semana, vamos. que Médicos, vamos. A gente faz umas vezes só para ficar vendo as perguntas também, para a gente poder sim. pensar junto. Mas brigadão, viu, Carol? Imagina, fico à Beijo. disposição. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada pela participação, viu? Vitor, a Fabi, todo mundo aqui, ó. Renan, desculpa, Rena Renata, Pádua. Fábio, Simone, Os sim, nomes ficam como o nome do Instagram da pessoa, às vezes é um resumo do sim. nome, né? Mas, gente, muito obrigada, viu? Carol, um beijo. Beijão, Gil. Até Até. mais. Tchau.